Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Olá, ouvinte! Hoje é terça-feira, 17 de dezembro de 2024. Eu sou Ana Gabriela Salles e começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Essa semana eu fico com você ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Vale lembrar que nosso amigo Luciano Seixas está numa merecida folga, então eu te convido para ficar aqui comigo, porque aqui você já sabe, tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. E hoje, com os trabalhos técnicos de Anderson Santos e a produção da nossa equipe Rádio Gov da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o Giro de Notícias. É hora do Giro de Notícias. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Cativeiro Invisível contra a exploração econômica de indígenas. Ariane Póvoa tem detalhes dessas investigações. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, dia 17, a Operação Cativeiro Invisível para aprofundar investigações sobre denúncias de abusos e exploração de indígenas na terra Lagoa Comprida, localizada no município de Genipapo dos Vieiras, no Maranhão. Segundo denúncia anônima, comerciantes locais estariam retendo indevidamente cartões de benefícios sociais e previdenciários dos indígenas como garantia de pagamento de dívidas. Esses débitos seriam oriundos de mercadorias vendidas a preços abusivos e de empréstimos realizados a juros elevados. Além disso, os suspeitos teriam feito empréstimos em nome das vítimas junto a instituições financeiras. Durante as diligências, um dos alvos foi flagrado na posse de cartões pertencentes aos indígenas. Os documentos foram apreendidos pela Polícia Federal e devolvidos aos titulares. No decorrer das buscas, também foram encontrados outros cartões de benefícios, documentos de identidade, armas de fogo e munições. 2 indivíduos foram presos em flagrante por posse ilegal de armas. Os envolvidos podem responder por crimes como apropriação indébita, extorsão ou retenção de cartões magnéticos de contas bancárias vinculadas a benefícios sociais. A Polícia Federal segue com as investigações. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ariane Póvoa. O presidente Lula assinou hoje um decreto. Ele assinou um decreto que foi publicado hoje no Diário Oficial da União, que regulamenta a pensão especial para vítimas da hanseníase, pacientes submetidos a isolamento compulsório e os filhos que foram separados dos pais por essa razão terão direito a essa reparação. Diego Freitas tem os detalhes. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto 12.312, de 16 de dezembro de 2024, que regulamenta a concessão de pensão especial a vítimas de hanseníase que sofreram internação compulsória e também aos filhos separados dos pais devido à política sanitária da época. A medida, publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, estabelece o procedimento para a solicitação do benefício e formaliza a criação de uma comissão interministerial responsável pela análise dos pedidos. A regulamentação também amplia o alcance da pensão, que é vitalícia e intransferível, incluindo situações de isolamento em hospitais, domicílios e seringais, além de garantir o benefício aos filhos que foram privados da convivência familiar. Segundo o governo, o novo decreto busca reparar, ainda que parcialmente, danos sociais e psicológicos causados pela política de isolamento compulsório, que perdurou até 1986, reforçando a dignidade e a memória das vítimas. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Diego Freitas. Olha, a gente tem que valorizar a prata da casa, né? Sobre esse assunto, hanseníase, a nossa colega jornalista aqui da EBC, Manuela Castro, tem um livro lançado sobre esse assunto. O livro se chama A Praga, o Holocausto da Hanseníase, que fala justamente sobre histórias de vida e isolamento de pessoas que viveram em leprosários no Brasil. Eu super indico essa obra da Manuela Castro.
Bom, e o presidente Lula segue trabalhando da residência em São Paulo enquanto aguarda um exame de imagem na quinta-feira para retornar a Brasília. Lula também encaminhou ao Senado Federal 17 indicações para cargos de direção em 9 agências reguladoras. As indicações serão analisadas pelos senadores após sabatina. José Carlos Andrade tem essas informações pra gente. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou ao Senado 17 nomes para compor cargos de direção em 9 agências reguladoras. As indicações foram publicadas em edição extra do Diário Oficial da União desta segunda-feira, dia 16. Os indicados deverão passar por sabatina no Senado antes da aprovação. Entre as agências contempladas estão a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, Agência Nacional de Mineração, ANM, e Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. Também foram feitas indicações para as diretorias da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, Agência Nacional do Cinema, Ancine, e Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, ANSN. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Olha só, o agronegócio brasileiro exportou quase 153 bilhões de dólares de janeiro a novembro desse ano. De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, esse número representa o segundo melhor resultado da série histórica. José Carlos Andrade volta com esse balanço. As exportações do agronegócio brasileiro somaram 152 bilhões e 630 milhões de dólares entre janeiro e novembro deste ano, o segundo melhor resultado da série histórica, representando 48,9% do total exportado pelo país durante o período. Os principais destaques foram o complexo soja, 52,19 bilhões de dólares, carnes, 23,93 bilhões de dólares e açúcar, 18,27 bilhões de dólares. Já em novembro, as vendas totalizaram 12 bilhões e 660 milhões de dólares, o equivalente a 45,2% do total exportado pelo Brasil no mês, com destaque para o setor de carnes, que registrou o recorde de 2 bilhões 450 milhões de dólares, alta de 30,2%, impulsionado por maiores volumes exportados e preços médios mais altos. O café também se destacou, atingindo 1 bilhão 470 milhões de dólares em exportações, aumento de 84,4%, enquanto o complexo soja teve retração de 50,3% devido à quebra de safra. Segundo o governo, a diversificação de mercados e produtos deve manter o crescimento em 2025, reforçando a importância do Brasil no comércio agrícola global. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. E por falar em agronegócio, esse ano o Brasil bateu recordes na abertura de novos mercados de exportação. Mais de 60 países começaram a comprar nossos produtos. Estefânia Lima traz esses dados pra gente. O agronegócio brasileiro bateu recordes em 2024, com a abertura de 285 mercados de exportação em 62 países. De acordo com o balanço divulgado nesta terça-feira pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, em média, um novo mercado foi conquistado a cada 2 dias esse ano para os produtos agropecuários do Brasil. Entre janeiro e outubro, as exportações somaram 140 bilhões de dólares, com destaque para soja, carnes, café e produtos florestais. A carne bovina chegou a novos mercados como México e República Dominicana, enquanto a carne de frango expandiu para países como Reino Unido, Filipinas, Chile, Singapura e Cuba. O algodão registrou recorde, com 4 bilhões de dólares exportados. A cachaça ganhou espaço na Austrália. Já a China, maior compradora de produtos agrícolas brasileiros, habilitou 39 novas plantas frigoríficas, o que, de acordo com o Ministério, consolidou o Brasil como o maior fornecedor de carnes para o mercado chinês. O Brasil também fortaleceu a imagem do agro em feiras internacionais, com negócios imediatos de 26 milhões de dólares e projeções de 308 milhões de dólares. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima.
Bom, e aqui no Assunto Federal você já sabe que a gente sempre combate as fake news e tenta esclarecer para você as notícias oficiais, para que ninguém caia em armadilhas. Olha essa, a plataforma YouTube teve que remover vídeos falsos sobre a saúde do presidente da República. Diego Freitas conta pra gente. O YouTube Brasil removeu 7 dos 12 vídeos identificados pela Advocacia Geral da União, a AGU, que divulgavam informações falsas sobre a saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A ação ocorreu após uma notificação extrajudicial enviada pelo governo federal na última sexta-feira, dia 13, solicitando a retirada de conteúdos em até 24 horas úteis. Os vídeos apresentavam informações distorcidas, incluindo boatos graves, como o falecimento do presidente, que, na realidade, se recupera bem de um procedimento para a drenagem de um hematoma na cabeça, realizado sem intercorrências. Lula recebeu alta hospitalar no domingo, dia 15, e segue em repouso na residência oficial, em São Paulo, onde realizará exames até quinta-feira. A AGU destacou no pedido que as postagens violam o direito à informação e configuram um abuso de liberdade de expressão. Caso os demais vídeos não sejam removidos, a AGU solicita que os conteúdos sejam rotulados com informações reais, como os boletins médicos da equipe que acompanha o presidente. Enquanto se recupera, Lula segue trabalhando. Nesta segunda-feira, o presidente se reuniu com ministros para tratar dos projetos prioritários do governo no Congresso Nacional. Da agência Rádio Gov em Brasília, Diego Freitas. Agora, você já pensou em esperar mais de 10 anos para ter acesso à casa própria porque as obras foram paralisadas? Pois é, isso aconteceu com 144 famílias de Londrina, no Paraná. Mas agora, finalmente, as moradias do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues. Lademir Filipim explica. Depois de 11 anos de espera, 144 famílias de Londrina, no Paraná, finalmente receberam a chave de casa no residencial Alegro Village, empreendimento do programa Minha Casa Minha Vida, e a entrega aconteceu nesta segunda-feira, dia 16. Contou com a presença do secretário nacional de Habitação do Ministério das Cidades, Augusto Rabelo. O projeto, iniciado em 2013, enfrentou diversas paralisações devido a quebras de contrato com construtoras, deixando as obras abandonadas por anos. Em fevereiro deste ano, a construção foi retomada com um investimento de R$ 5.400.000 do Fundo do Arrendamento Residencial FAR. Durante o evento, o secretário anunciou a construção de mais 1.218 unidades habitacionais na cidade, dobrando o número de moradias. Parte dessas novas unidades virá do residencial Flores do Campo, que estava paralisado e foi invadido, mas será retomado e devolvido ao município conforme determinação do governo federal. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. O Ministério da Saúde anunciou a destinação de recursos extraordinários para 312 municípios da Amazônia Legal que estão sob decreto de emergência climática por causa da estiagem, da seca e dos incêndios florestais. A assistência inclui a transferência de R$ 12.900.000 para a aquisição de medicamentos e insumos. Como parte do apoio emergencial, a pasta já enviou 54 kits de calamidade pública à Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas. A gente pensa que kit é algo menor, né? Mas cada kit, para você ter uma ideia, contém medicamentos e insumos suficientes para atender até 500 pessoas por 3 meses. 500 pessoas por 3 meses. Além disso, foi antecipada a entrega de itens do Programa Saúde da Mulher para apoiar as populações mais afetadas. Esse ano a estiagem castigou ali a região da Amazônia Legal, né, gente? Bom, e fim de ano é tempo da gente fazer um balanço de várias áreas da nossa vida, né? Quem aí pega aquela listinha de resoluções lá do início do ano e vai marcando que meta conseguiu vencer ou as outras que ficaram para trás e que vão ganhar uma nova chance no ano que vem. Com o governo federal também é assim, dezembro é mês de balanço em todos os setores. E agora a gente traz um balanço divulgado hoje pelo BNDES sobre as ações de apoio esse ano ao Rio Grande do Sul, estado que foi vítima daquelas enchentes em maio. Estefânia Lima tem esses dados. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES,
mobilizou desde junho deste ano 25 bilhões e 700 milhões de reais para ajudar na recuperação de 464 municípios gaúchos afetados pelas enchentes. A informação foi divulgada por representantes do BNDES durante coletiva de imprensa nesta terça-feira em Porto Alegre. Ao todo, 17 bilhões e 170 milhões de reais em créditos foram aprovados para empresas gaúchas, sendo 70% destinados a micro, pequenas e médias empresas. Além disso, o Fundo Garantidor viabilizou 3 bilhões e 760 milhões de reais em financiamentos para instituições financeiras. O BNDES também suspendeu pagamentos em 72 mil contratos, somando 4 bilhões e 770 milhões de reais. O apoio do banco também incluiu setores essenciais, como financiamento para garantir que a conta de luz não aumente até 2026 e o investimento na retomada do aeroporto Salgado Filho. O Porto de Rio Grande e rodovias também foram beneficiados com recursos do BNDES emergencial. Segundo o banco, além de preservar os empregos já existentes, algumas operações também ajudaram a criar novos postos de trabalho. É o caso de uma indústria de papéis que obteve financiamento de mais de 54 milhões de reais do BNDES para a reconstrução e modernização do parque industrial, em Gravataí, com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. Você já percebeu que cada vez mais a gente utiliza os serviços do gov.br? Pois é, a rede digital do governo federal já tem 1.500 municípios participantes e alcança cerca de 120 milhões de brasileiros. E a ideia é expandir cada vez mais o governo digital no setor público. De São Paulo, a repórter Adriana Natali tem as informações. A coordenação do gov.br é do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e tem o objetivo de promover a colaboração, o intercâmbio e a criação de iniciativas relacionadas ao sistema de tecnologia no setor público. Ao aderirem à rede gov.br, estados e municípios assumem o compromisso de colocar em prática as regras da União sobre a oferta dos serviços públicos digitais e a simplificação no atendimento prestado à população. Outras vantagens de participar da rede incluem apoio de como fazer a transformação digital dos serviços públicos, a participação em programas de capacitação e apoio para a busca de financiamentos. O passo a passo para adesão à rede gov.br está disponível na página do programa. De São Paulo, Adriana Natali. E para a gente encerrar aqui o nosso giro de notícias de hoje, você já ouviu falar na Escola das Adolescências? O Ministério da Educação está ouvindo estudantes de várias partes do país para conhecer as necessidades dos adolescentes dos anos finais do ensino fundamental para aprimorar a política. Vamos ouvir no Boletim MEC. Olá, eu sou Bruna Rodrigues e você está ouvindo o Boletim MEC. O Ministério da Educação coletou a opinião de mais de 2 milhões de adolescentes do 6º ao 9º ano de todo o país. O objetivo é construir uma política de ensino-aprendizagem para essa etapa dos anos finais do ensino fundamental, chamada Escola das Adolescências. Tereza Santos Farias, coordenadora geral de ensino fundamental do MEC, ressaltou que ouvir os adolescentes é essencial para o sucesso do programa. Considerar a voz dos estudantes nas tomadas de decisão de políticas públicas é muito importante não somente porque são eles os beneficiários diretos das políticas públicas educacionais, mas porque essa escuta pode também possibilitar soluções criativas e dentro do radar de percepção desses sujeitos para o aprimoramento das estratégias. Os estudantes foram ouvidos em mais de 20 mil escolas, contribuindo para que as ações da política estejam alinhadas com a perspectiva dos jovens, mobilizando as redes de ensino. O Rio Grande do Sul foi o último estado a participar da escuta, devido à emergência climática que atingiu a região. Os resultados das pesquisas estão disponíveis na página da Semana da Escuta no portal do MEC. A coordenadora deu detalhes de outras estratégias para fazer com que a escola tenha cada vez mais sentido para os jovens. Nessa direção, estamos agora implementando os clubes de letramentos nas escolas das adolescências, numa combinação
de recomposição de aprendizagens a partir da priorização de habilidades essenciais para cada um desses anos e também muita inovação curricular, para que os adolescentes possam vivenciar situações de ensino e aprendizagens muito ancoradas em participação em aprendizagens mais significativas. No nosso portal www.gov.br/MEC, você fica por dentro de tudo o que acontece na educação. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. E agora vamos saber como está o tempo em todas as regiões do país. Roda aí a previsão, Anderson. Previsão do tempo para terça-feira, 17 de dezembro. Região Centro-Oeste. Em Cuiabá, Mato Grosso, terça-feira encoberta com pancadas e chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros registram mínima de 25 e máxima de 33 graus. A umidade do ar fica entre 85% e 45%. Diorama, em Goiás. Comemora aniversário com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura varia de 24 a 27 graus. A umidade do ar registra de 90% a 80%. Região Nordeste. Em Teresina, no Piauí, previsão de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. Os termômetros marcam mínima de 27 e máxima de 38 graus. A umidade do ar vai de 85% a 40%. Conde, na Bahia, celebra aniversário com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura oscila de 24 a 38 graus e a umidade do ar marca de 90% a 70%. Região Norte. Manaus, no Amazonas, tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nesta terça-feira. A temperatura mínima é de 26 e a máxima de 34 graus. A umidade do ar vai de 98% a 70%. Ferreira Gomes, no Amapá, comemora aniversário com possibilidade de chuva isolada. A temperatura oscila de 24 a 27 graus e a umidade do ar fica entre 100% e 80%. Região Sudeste. Em Vitória, Espírito Santo, tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 22, a máxima 35 graus. A umidade do ar vai de 90% a 70%. Martinho Campos, em Minas Gerais, celebra aniversário com tempo nublado com chuva isolada. A temperatura varia entre 19 e 26 graus e a umidade relativa do ar vai de 100% a 80%. Região Sul. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, terça-feira com possibilidade de chuva isolada. A temperatura mínima é de 16 e a máxima 22 graus. A umidade relativa do ar vai de 90% a 60%. Já em Florianópolis, Santa Catarina, tempo encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros registram mínima de 17 e máxima de 26 graus. A umidade do ar vai de 90% a 65%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, 17 de dezembro. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. E agora é hora de mandar aquele abraço de parabéns para todos os moradores das cidades que a gente ouviu aí que fazem aniversário hoje. Parabéns então para Diorama, em Goiás, Conde, na Bahia, Ferreira Gomes, no Amapá e Martinho Campos, em Minas Gerais, que completam mais um ano hoje. Gente, hoje também é Dia Nacional do Pampa, o bioma, que é considerado um dos tesouros naturais aqui do Brasil.
Ele fica localizado no extremo sul aqui da América do Sul, pega ali a Argentina, o Uruguai e o estado do Rio Grande do Sul. 63% do território gaúcho tem o bioma Pampa, né? Com aquelas paisagens de tirar o fôlego. Então, Dia Nacional do Pampa, que o nosso Pampa seja sempre aí preservado. E vamos então aos destaques do Comunica BR para as nossas cidades aniversariantes de hoje. Olha só, começando por Diorama, aqui em Goiás, pertinho de Brasília, localizada no oeste goiano. Na área da agricultura, o governo federal já enviou apoio ao agronegócio com 125 contratos de empréstimo esse ano para apoiar a produção. Foram R$ 55.700 concedidos esse ano. Também teve apoio para a agricultura familiar. R$ 2.400 em créditos foi liberado via PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, para os agricultores terem aí um recurso para fomentar a produção, né? No Brasil Sorridente, falando agora de saúde bucal, 24 equipes estão atuando no município com custeio federal lá em Diorama. Vamos agora viajar para Bahia, lá em Conde, que é uma cidade histórica e faz parte de uma das zonas turísticas mais famosas do estado. Tô querendo conhecer Conde. Lá tem a Costa dos Coqueiros e a região é conhecida como Pantanal Baiano. Uma curiosidade é que os primeiros habitantes da cidade foram os indígenas tupinambás. Conde está localizada ali a 178 quilômetros da capital baiana, Salvador. Vamos ver o que está sendo feito por lá? O Programa Nacional de Alimentação Escolar, PENAI, já teve 27 escolas, né, que receberam recursos reajustados para merenda escolar e R$ 710 mil já foram repassados com esse reajuste esse ano para as escolas. 5.300 crianças e adolescentes estão sendo beneficiados. Bom, e também tem o destaque aqui do programa Bolsa Família. 5.700 famílias recebem o benefício lá em Conde, na Bahia, com valor médio de R$ 694. E para a gente terminar aqui nosso giro pelo Comunica BR da cidade aniversariante, Ferreira Gomes, no Amapá. O nome homenageia o Major João Ferreira Gomes e essa cidade está localizada a 142 quilômetros de Macapá. Bom, a gente vai destacar aqui o programa Mais Médicos. Tem 4 médicos atuando lá pelo programa em todo o município, inclusive nos distritos sanitários indígenas. A gente também destaca aqui que 1.100 famílias lá de Ferreira Gomes são beneficiadas pelo Bolsa Família com um valor médio de R$ 768. Com a produção do Everson Paulino, eu trouxe aqui para você esses destaques do Comunica BR. Ainda hoje você vai ouvir aqui no Assunto Federal um episódio inédito do Prosa Rural. Agora em Brasília, 4h28, continua aqui com a gente. Para a família Silva, o importante é estar perto. Não importa como. Na família Ferreira, é dar a mão, principalmente nas horas mais difíceis. Para os Souza, família é... Para os Ribeiro, é casa cheia. Para os Oliveira, quem tá sempre junto. Para os Guaranis, é um povo inteiro. Mas todos têm uma coisa em comum. Porque família não é só quem compartilha o mesmo nome. É quem compartilha o mesmo cuidado. E para cuidar melhor das famílias brasileiras, o Ministério da Saúde está reconstruindo a saúde da família. São mais equipes e profissionais ampliando o acesso aos atendimentos, da prevenção ao tratamento, de bairro em bairro, de casa em casa, fazendo um Brasil bem cuidado. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Saúde da família. Onde tem família, agora tem mais cuidado. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. E agora aquele recadinho para você saber como participar aqui do Assunto Federal. Manda aí, Thaísa. Olá, ouvintes e radialistas parceiros de todo o país. Aqui quem fala é Thaísa Vitória, da equipe Rádio Gov. E eu tenho um convite para você.
Tá com dúvida sobre algum programa do governo federal aí na sua cidade ou na sua região? Ou quer saber mais sobre algum benefício, obra ou recurso do governo? A gente faz a ponte entre a sua pergunta e a resposta de fontes oficiais. É o quadro Manda Aí. Basta enviar a sua dúvida para o WhatsApp 61 99645 7037. Vou repetir. 61 99645 7037. Manda aí uma mensagem de texto ou de áudio dizendo o seu nome, o nome da sua cidade e estado e a sua pergunta. A nossa produção vai atrás da resposta. Então, não perde tempo, manda aí. É isso aí, pessoal. A gente aguarda a sua mensagem. Manda aí. Tá esperando o quê? Manda aí. Tá dado o recado, Filipim. Vamos seguir aqui com o nosso assunto federal. E agora, segurança alimentar. O projeto Mover Elipa ganhou reforço do programa Cozinha Solidária para fornecimento de refeições e qualificação profissional. Vamos saber mais na reportagem de Érica Braz. Diante da necessidade de ajudar quem passava fome durante a pandemia, nasceu o projeto Mover Elipa, que abrange uma cozinha solidária com oferta de refeições na comunidade de Heliópolis, na zona sul de São Paulo. Nesta segunda-feira, 16 de dezembro, o projeto recebeu a visita do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. O MDS firmou um termo de cooperação com a ONG no âmbito do programa Cozinha Solidária para impulsionar o trabalho valioso prestado pela Mover Elipa. José Renato Varjão, presidente da ONG, fala com alegria sobre o projeto. Além de ofertar a comida do Cozinha Solidária, também tivemos a sacada de fazer uma escola de gastronomia para não só levar alimento para as pessoas, mas também capacitar e enviá-las para o mercado de trabalho. Hoje, muitas pessoas estão virando empreendedor, outras estão indo para o mercado de trabalho. Cada uma está seguindo um rumo da vida e está deixando um pouco aquela fila que tinha para buscar alimentação, que era gigantesca. Com a cooperação do MDS, o José Renato conta sobre os planos futuros. Através dessa verba, a gente pode estar contratando um cozinheiro, a gente pode estar alugando um espaço, a gente pode estar fazendo algo que às vezes o voluntariado não conseguiria fazer. Então é uma ajuda muito grande com o Cozinha Solidária e também com o plano do PA, que é a oferta de alimentos, para ajudar a potencializar a produção dessas refeições. O ministro Wellington Dias anunciou na própria Cozinha Escola de Heliópolis a implantação de uma nova unidade do projeto no Parque Santa Madalena, na zona leste da capital paulista, e a oferta de cursos de qualificação profissional para 1.248 pessoas em situação de vulnerabilidade social. A nova unidade, denominada Centro de Qualificação e Escola de Gastronomia, vai receber R$2 milhões em investimentos do MDS. Já os cursos serão custeados com R$3.200.000 repassados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A parceria entre a ONG e o governo federal vai mudar a vida de brasileiros como José Luiz, ex-aluno do projeto, que montou uma pastelaria depois das aulas de empreendedorismo e gastronomia. O projeto Mover Elipa, ele nos ajudou a melhorar a qualidade, o atendimento, como preparar os recheios, como lidar com as pessoas, e melhorou em tudo. Hoje eu estou bem mais seguro do que quando eu comecei. A secretária nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Lilian Raal, conta o que o MDS espera com o acordo. Que outros empreendedores se formem, outras pessoas possam conhecer a formação em gastronomia e as atividades correlacionadas à gastronomia e possam, além de comer, de ter acesso às refeições, se formar e ter acesso ao conhecimento para trabalhar ou empreender nesse ramo de gastronomia e afins. Em meio às panelas de pressão a todo vapor, o ministro Wellington Dias agradeceu o empenho dos voluntários que diariamente cozinham e ensinam a população local. Não se faz nada sozinho, muitas pessoas participando aqui completo. Se olhar social, a alimentação, mas as condições também de dialogar cada pessoa para dar um passo. E é claro, poder andar passos cada vez mais largos. É isso que a gente quer. Reportagem Érica Braz.
E hoje aqui no Assunto Federal é dia do Prosa Rural, conteúdo produzido pela Embrapa. Você vai saber mais sobre o jovem rural e a inclusão digital. O pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, Ivan Álvares, explica os fatores que dificultam a permanência do jovem no campo e traz propostas de como fazer com que ele fique na propriedade rural, dando continuidade à sucessão. Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, pessoal! Aqui quem fala é Juliana Freire e temos um papo super importante hoje que precisa ser bastante proseado com a família e amigos. Vamos falar sobre a importância de manter o jovem no campo e como a inclusão digital pode ajudar nessa permanência. Hoje são vários os fatores que dificultam a permanência do jovem no campo, interrompendo em muitos casos a sucessão rural. O valor da terra é caro e o custo de se produzir também, o que torna a agricultura periurbana, que é a agricultura entre áreas urbanas e rurais, muito complexa. Também tem a falta de mão de obra, o que faz com que as áreas periurbanas fiquem sob ameaça pela expansão das cidades sobre a área rural. Mas nada está perdido. É possível ter outros ganhos dentro da propriedade agrícola e a expansão além da porteira, com uma agricultura familiar associativista, por exemplo. É o que o pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, Ivan Álvares, vai nos contar com mais detalhes. Um dedo de prosa. Vamos ouvir agora a conversa que a jornalista da Embrapa Meio Ambiente, Cristina Tordim, teve com o pesquisador Ivan. Oi, Ivan, vamos começar nosso papo? Você pode falar para a gente qual a realidade do jovem rural no contexto da agricultura familiar? Bom, o que a gente pode falar sobre o jovem é que ele é o reflexo do que ocorre ao todo com a agricultura familiar. A agricultura familiar, ela tem por premissa, está envolvendo a família na produção, envolvendo no manejo da terra e também participando do gerenciamento da propriedade. Ocorre que o jovem, principalmente hoje, nas áreas periurbanas, ele tem uma dificuldade de permanecer na terra, por vários motivos. Então, a maior dificuldade do jovem é encontrar uma atividade produtiva, porque geralmente as propriedades elas são pequenas. Então, numa propriedade pequena, você tem que encontrar algo que o jovem possa realizar e também, de alguma maneira, ser remunerado e dar progresso à produção rural. Para que a sucessão rural ocorra, é necessário que o jovem esteja também engajado dentro da propriedade. E muitas vezes as relações familiares são também uma dificuldade quando o jovem não encontra esse espaço. Na agricultura familiar, o jovem tem que encontrar um nicho de produção. Quando ele encontra esse nicho de produção, ele consegue permanecer na propriedade. As nossas pesquisas têm mostrado que falta diálogo entre pais e filhos. Então, o produtor rural que não tem por prioridade conversar com seu filho, ele tem maior dificuldade para o filho ficar na propriedade. E explica para a gente, então, como nós podemos sensibilizar o jovem a ficar na propriedade e consolidar a sucessão. Bom, quando a gente fala de jovem rural, a gente está falando de um setor muito específico dentro da propriedade rural. O que a gente está falando? De gerações. Naturalmente, existe um conflito entre gerações, ou ao menos existe uma diferença do modo de pensar e de agir de uma geração para outra. Então, o primeiro passo, a gente tem que fomentar o diálogo entre pais e filhos dentro da propriedade rural. As nossas pesquisas mostraram que a família que senta para conversar, a família que leva para o jovem também o problema do gerenciamento da propriedade, ela consegue permanecer unida e a sucessão rural acontece. Então, quando você tem esse primeiro lado, você consegue realmente ter sucesso nesse evento que é a sucessão rural. Por outro lado, a gente tem que ver claramente dentro daquilo que pode ser feito na propriedade, porque tem coisas que não podem ser feitas. Aí depende de políticas públicas, depende de uma ação
externa à propriedade. Mas os nossos estudos demonstraram que quando há uma vontade de se associar com outros agricultores que tenham as mesmas dificuldades, isso minimiza os problemas. Então, trabalhar em associativismo também auxilia que o jovem rural fique na propriedade. Quando você propicia também um convívio social, o jovem tem convívio com outros jovens, quando ele tem a possibilidade de trocar ideias, quando ele tem a possibilidade do ensino à distância também, porque muitas vezes ele quer ter o acesso ao ensino e ele tem que sair da propriedade. Mas se ele tem o ensino à distância, acesso à internet, ele consegue de alguma maneira fazer essa agregação de conhecimento. Ele consegue estar adquirindo conhecimento maior e ele pode aplicar na propriedade, desde que os pais entendam que ele tem esse espaço. Pegaram a dica do pesquisador, né? Diálogo é tudo. Com muita conversa, é possível superar diferenças e entender que as divergências podem ser resolvidas, respeitando o papel de cada um na família e no trabalho rural. E trabalhar de forma associativa com outros produtores também é fundamental, pois diminui as dificuldades. Vamos continuar ouvindo as dicas do pesquisador Ivan Alvarez para manter o jovem rural no campo. E qual política pública está faltando para estimular o jovem produtor rural? Olha, o jovem produtor rural, ele tem muita dificuldade de ter acesso ao crédito. O crédito ao jovem rural não é fácil. Então, um Pronaf, por exemplo, que foque mais isso e estimule para que ele tenha assessoria técnica e possa acessar esse Pronaf para a juventude. De outra forma, o que a gente gostaria de ressaltar é que uma política pública que entenda as diferenças regionais também é muito importante. Então, o jovem que está no Nordeste tem uma carência na zona rural, principalmente no sertão nordestino. E o jovem que está numa área tão próxima das áreas urbanas, das áreas com maior concentração demográfica, ele tem outra dificuldade. Primeiro que a atração desse jovem para a cidade é muito grande, tanto do ponto de vista do emprego, como do ponto de vista também das relações sociais. Então ele precisa de muito estímulo. E para que ele tenha esse estímulo, é preciso que a política pública entenda de uma certa forma, ela de alguma maneira subsidie a produção para que o jovem possa, encontrando um nicho novo, implantando tecnologias, criando inovação, ele possa também, de alguma maneira, agregar mais valor numa terra que já é tão cara, porque a pressão imobiliária, a pressão do setor da cidade que vai chegando na área rural é grande, né? Seja por condomínio, seja por logística, e você tem que ter um alto valor da produção para compensar o valor da terra. Ivan, e nas relações pai e filho agricultor, o que você destaca? Olha, desde que o jovem ouve lá de pequeno, de criança, quando ele sente assim, vai filho, estuda, mas volta, é bem diferente daquele pai que fala, vai filho, estuda e não vai ficar igual eu aqui. Então, quando ele coloca a condição da agricultura como uma condição difícil, uma condição cultural que não estimula, ele já está dizendo para o filho dele, vai embora, porque não é uma atividade prazerosa, não é uma atividade que vai te dar um retorno de felicidade. Então isso é muito importante. E aí, quando chega no futuro, o jovem já passou uma vida ouvindo isso, ele pensa assim, puxa, mas eu não vou ficar igual meu pai, né? E aí o pai quer que o filho fique. E aí já é tarde, né? O que a inclusão digital tem relação com a juventude rural, então? Bom, ela é fundamental. Quando a gente faz uma pesquisa participativa, né? Então, tudo que a gente tem realizado aí juntamente com os próprios agricultores, nos trazendo suas demandas, nos trazendo suas questões, e por meio desse trabalho, o que a gente primeiro ouve é assim, que o mais importante para eles é a união da família, como eu já destaquei aqui. Mas tem um fator essencial, que muitas vezes não depende da família, e sim de uma ação externa, até de uma política pública, que é a possibilidade dele ter um acesso à internet
e não só uma internet comum, uma internet de boa qualidade, para que ele possa ter acesso ao ensino à distância, para que ele comercialize seus produtos e diminua essa distância, muitas vezes, que há do meio rural com o meio urbano. Então, até se socializando por meio de redes sociais. É fundamental para o jovem rural ter acesso aos meios digitais. Mesmo porque, se a gente traz uma tecnologia nova, se alguma inovação chega na propriedade, sem internet, muitas vezes ela não vai funcionar. Então, isso é fator básico. Muito boa essa prosa! Agora vamos ouvir o depoimento da nossa colega Cristina Tordim, que viveu a experiência de muitos jovens que deixam o campo e não voltam mais. Pitacos da Hora. E a nossa jornalista, a Cristina Tordim, aqui da Embrapa Meio Ambiente, ela contou uma história emocionada. Conta pra gente. Eu vou inverter aqui. Agora que você é o jornalista, e você vai dar seu depoimento. Então, Ivan, a sua pesquisa me emocionou muito, porque eu nasci num sítio em Valinhos, um sítio de figo, que era a capital do figo roxo. Valinhos hoje tem muita goiaba. Como você disse, os condomínios estão chegando perto de casa, o pessoal já está querendo vender. E desde que eu sou criança, eu escuto a minha mãe falar. Minha mãe, que era da cidade, casou com meu pai, foi morar no sítio. Estudem, porque eu não quero que vocês fiquem igual ao seu pai, que não tem hora para trabalhar, não tem sábado, não tem domingo. Se chove, ele fica desesperado, se chove muito, se chove pouco, se dá chuva de pedra, se dá geada. Era tudo muito sofrido pra gente e, pra falar a verdade, Ivan, nenhum filho ficou no sítio. Todo mundo saiu e o sítio acabou. Então, Cristina, não chegou a hora da gente reverter esse processo? A gente aqui da Embrapa está procurando fazer isso, porque quando a gente vê, estamos gerando tanta tecnologia, tanta pesquisa, e quando a gente chega lá, nos vários aspectos assim, do Brasil todo, a gente vê uma agricultura envelhecendo. É muita sabedoria, mas também há que se fazer o novo. E o novo é trazer o jovem de volta para a propriedade. Aquele que saiu e não deixar aquele que está lá. Ele pode até ir, ele pode até estudar, mas ele volta, trazendo um vigor e uma vontade. Então vamos tentar reverter esse processo, e a nossa mensagem aqui é essa, justamente: vamos nos unir, tragam suas demandas para a Embrapa, mas vamos fazer também a lição dentro de casa, Então você, agricultor, que está aí vendo seu filho indo embora, pensa como que você pode tratar essa questão de uma forma diferente, nova, e pode contar com a gente. Que depoimento, né, gente? Obrigada, nossa colega Cristina Tordim, por compartilhar essa experiência. E agradeço também a participação do pesquisador Ivan Alvarez, da Embrapa Meio Ambiente. E você, amigo ouvinte, sabia que é importante também reservar um momento semanal para planejar a propriedade junto com a sua família? Essa prática ajuda a alinhar as expectativas e os objetivos familiares e fortalece a estrutura da sucessão rural. Como ouvimos agora há pouco, é preciso ter um novo olhar para o jovem, criando políticas públicas e novas formas de financiamento da agricultura, valorizando a atividade agrícola, garantindo acesso ao ensino e à internet, ou seja, integrando esse jovem à sociedade como um todo. É isso, meus amigos. E com esse recado final, terminamos mais um Prosa Rural. Para saber mais sobre esse assunto, você pode acessar a publicação Jovem Rural como Indutor da Agricultura Periurbana no Circuito das Frutas no Estado de São Paulo, na página da Embrapa na internet em publicações. E aproveite e anote aí o telefone da Embrapa Meio Ambiente. Se tiver alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, é só ligar. 19 é o DDD. Telefone 3311-2700. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página você encontra o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
Este programa é uma produção da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Roteiro e entrevista, Cristina Tordim. Edição de roteiro e apresentação, Juliana Freire. Edição de áudio, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Raíssa Alencar. Conteúdo, Embrapa Meio Ambiente. Assunto Federal. Chegou a hora da gente receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz pra gente em primeira mão os destaques da Voz do Brasil. Olá, Mari, conta pra gente então quais os principais destaques de hoje. Oi, Ana Gabriela, boa tarde pra você, pros ouvintes da Voz do Brasil. Pros ouvintes da Voz do Brasil e da Rádio Gov. Olha, todo dia à tarde eu chego aqui e troco o Rádio Gov com Voz do Brasil. Gabi, é o seguinte, hoje a gente vai falar de agronegócio, porque o Brasil está fazendo aí um balanço, né, de todos os mercados que foram abertos para os produtos de agronegócio brasileiros. Foram abertos, deixa eu pegar meu número aqui. Foram mais de 60 países, né, Mariana, que passaram a receber produtos do agro brasileiro? Isso. 285 mercados abertos em 62 países, Ana. E isso implica em muita coisa aqui internamente, né? Se a gente vende mais para fora, a gente movimenta também toda uma rede aqui dentro do país. Bom para a economia, né? Exatamente. E aí hoje o ministro Fávaro da Agricultura está lançando um plano nacional para avançar na rastreabilidade de bovinos e búfalos. A ideia é conseguir rastrear todo o histórico de cada animal. Isso é muito importante, principalmente para a parte sanitária, que é uma das grandes exigências que os mercados internacionais fazem quando vão comprar a carne brasileira, né? Então, esse monitoramento vai permitir registrar o histórico, a localização, a trajetória de cada animal. Para ser tudo bem certificado, né? Tem toda aquela segurança do produto brasileiro. Exatamente. Também para a gente também conseguir dar respostas mais rápidas aí, por exemplo, para surtos epidemiológicos, né? Doenças que venham a surgir, a gente consegue rapidamente rastrear onde surgiu, isolar aquele rebanho e conseguir evitar mais problemas, né? Mais algum assunto de destaque hoje, Mari? Temos sim, a gente vai falar de entrega de ambulâncias. Estão sendo entregues hoje pelo Ministério da Saúde 258 novas ambulâncias para a renovação da frota do SAMU e vão ser atendidas 179 cidades em 15 estados. Ana, a gente vai trazer detalhadamente na Voz do Brasil como é que está sendo a entrega dessas ambulâncias. Ah, legal. O ouvinte fica sabendo se o estado dele vai ser contemplado então na Voz do Brasil logo mais, né, Mari? Daqui a pouquinho, às 7 da noite, em todas as rádios do país. E hoje você junto com o Nazi Brum, não é isso? Eu e Nazi Brum, Luciano tá de folga essa semana e a próxima, merecida folga. É isso. E o Nazi Brum tá comigo hoje e ao longo dessa semana e da próxima na Voz do Brasil. Tá certo, obrigada e bem-vinda sempre aqui ao Assunto Federal. Momento Serviço. O programa Desenrola Fiéis foi prorrogado até 31 de dezembro. Ó, o prazo está acabando, hein, gente? Essa é uma oportunidade para você, estudante, que está em atraso com o financiamento estudantil, renegociar a sua dívida. Do Rio de Janeiro, a repórter Fernanda Cruz tem as informações. Com essa prorrogação, os inadimplentes têm até o dia 31 de dezembro para quitar suas dívidas. Até o dia 9 de dezembro, houve a adesão de 383 milhões de estudantes ao programa Desenrola Fiéis, somando uma quantia de quase 781 milhões de reais. Os contratos firmados até o ano de 2017 e inadimplentes até 30 de junho de 2023 podem solicitar uma renegociação. Os descontos ou condições variam. Para estudantes inscritos no Cadastro Único ou beneficiários do auxílio emergencial que tenham dívidas com mais de 365 dias de atraso, os descontos podem chegar até a 99%. Então, reforçando, a prorrogação vai até o dia 31 de dezembro e é possível obter mais informações pelos canais de atendimento do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal.
Essas aí foram as informações da Fernanda Cruz, do Rio de Janeiro. Seguindo aqui, tem oportunidade também de renegociação de dívidas com instituições financeiras, empresas de telefonia, água, energia elétrica e outros setores. A gente já falou aqui, hein? É a segunda edição do Renegocia, mutirão de negociação de dívidas. A Thaísa Vitória conta pra gente. E os consumidores endividados podem procurar os PROCONs em todo o país ou o portal consumidor.gov.br, onde é possível consultar dívidas e negociar diretamente com as empresas. Elas vão oferecer condições vantajosas para a quitação dos débitos, como descontos em juros, prazos ampliados para pagamento e opções de parcelamento. A iniciativa tem como objetivo ajudar a população na prevenção e tratamento do endividamento. Por isso, será ofertada também educação financeira. O período de fim de ano foi escolhido estrategicamente para o início do mutirão por causa do pagamento do 13º salário, quando surge a oportunidade de organização das finanças. Nesta edição, terão prioridade na negociação os consumidores vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul, moradores ribeirinhos da região norte do país, povos originários e mulheres chefes de família. Da agência Rádio Gov em Brasília, Thaísa Vitória. E atenção, esse mutirão vai até o dia 17 de janeiro. Não perca tempo. Se tem dívida, corre lá. E você tem interesse em ingressar nas profissões da aviação civil? Ou já é um profissional da área que busca aprimorar os estudos? Pois é, esse conteúdo então é para você. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, disponibilizou manuais aeronáuticos gratuitos. Ariane Póvoa. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, lançou nesta terça-feira, dia 17, a série de apostilas Asas do Conhecimento. A iniciativa disponibiliza manuais de conhecimento aeronáutico para quem deseja ingressar nas profissões da aviação civil ou para profissionais que buscam aprimorar o estudo na área. O projeto, segundo a ANAC, faz parte do programa estratégico Asas para Todos, que tem o objetivo de fomentar a diversidade, inclusão, capacitação e formação na aviação civil brasileira, tornando o conhecimento acessível a todas as pessoas. Ao todo, vão ser publicadas 17 apostilas. No momento, estão disponíveis 3 manuais no portal da agência. Você pode conferir em gov.br/ANAC. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ariane Póvoa. E olha aí, mais uma notinha de serviço. Fim de ano, bolão da virada, mas fique atento para sites falsos imitando a identidade visual da Mega da Virada, hein? A Caixa Econômica Federal alerta que o único site oficial para apostar na Mega é o portal Loterias Online. Anota aí o endereço: loteriasonline, tudo junto, .caixa.gov.br. Além do site, você pode apostar com segurança pelos canais oficiais, como o aplicativo Loterias Caixa, disponível tanto para Android quanto iOS. E também tem o Internet Banking da Caixa ou direto em uma das mais de 13 mil lotéricas espalhadas pelo país. Então são várias formas oficiais, né, gente? Não vamos cair em golpe. E olha só, as apostas só são válidas com a emissão do comprovante oficial. Fora desses canais e sem comprovante é golpe. Não arrisque seus dados, nem o seu dinheiro e muito menos a sua sorte, né? E agora é hora do Brasil contra Fake. Atenção, porque os saques do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, não dependem de intermediários. Vamos saber mais com Jorge Marques. Brasil contra Fake. Cuidado! Sites e mensagens anunciam serviços para agilizar o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Mas as solicitações de saque das contas do FGTS são realizadas por meio dos canais de atendimento da Caixa Econômica Federal, tais como os aplicativos e agências da rede do banco, como explica Cíndia Teixeira, superintendente nacional do FGTS da Caixa. O trabalhador pode pedir o saque do FGTS de forma simples e rápida no aplicativo do FGTS da Caixa, disponível nas lojas Play Store e Apple Store, ou ainda por meio das quase 5 mil agências do banco, sem precisar de outras pessoas para fazer isso. Caso o trabalhador tenha dúvidas, procure a Caixa.
Desconfie de sites e de qualquer pessoa que ofereça facilidades para sacar o seu FGTS. E nunca compartilhe as suas senhas. Em caso de saque não autorizado de uma conta do FGTS, o titular pode contestar junto à Caixa em uma agência. As contestações são analisadas e, quando é constatado que a movimentação não foi autorizada, o valor é ressarcido pela Caixa ao titular da conta. Em caso de dúvida, é possível entrar em contato com a Caixa pelo Alô Caixa 4004-0104, pela ouvidoria no 0800 725 7474, no WhatsApp 0800 104 0104 ou qualquer uma das agências do banco. Na hora de se informar, procure fontes confiáveis. Reportagem Jorge Marques. Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra fake. E chegou ao fim o nosso assunto federal de hoje. Eu volto amanhã às 4h para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Continue com a gente aqui na Rádio Gov. Tudo o que você precisa saber. Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 4h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.